a estreia é mais difícil já diante do Borussia Dortmund, podia, sei lá, ter uma vitória no outro jogo, ele já sair com 0 pontos. Não foi o que aconteceu. Das estreias dos brasileiros, talvez tenha sido a que mais nos impressionou, até porque era contra o Borussia Dortmund. E aí, aos poucos, durante o campeonato, o Renato, que não é bobo, foi ganhando musculatura, nada excepcional, mas bons jogos, teve até um mais ou menos, tal, mas se classificou no seu grupo. E aí, Piperno, o que a gente tem é que o patinho feio do Rio, ontem, comeu pizza com ketchup. Aí que tá o negócio, né? Inclusive, mandou algumas mensagens, enfim, mensagens lá para o Rio de Janeiro perguntando como é que estava o clima por lá, né? E claro que o torcedor tricolor ontem distribuiu aí milhares de memes com, Milhares, enfim, muito aquele bons. do avião lotado aí de botafoguense, rubro-negro e tal. Está no direito de fazer isso, é isso mesmo. Quer dizer, foi mais longe, desafiou aí os prognósticos, a sapiência também de sabichões, né, dos microfones, todo mundo decretando um fim prematuro para esse Fluminense. Eu acho que o Fluminense deixa uma série de lições, né? Entre elas a de que alguns personagens, muitas vezes aqui no futebol brasileiro, eles são um pouco subestimados e assim, prematuramente rotulados. Né? Eu falei muito sobre o Renato ontem, escrevi sobre isso, mas também alguns jogadores, como o Thiago Silva, um zagueiro de 40 anos, o goleiro Fábio, 44, o Cano, o próprio Arias, né, que é um jogador, para mim, de um nível assim absurdo para a qualidade do futebol brasileiro hoje, tem sim qualidade para jogar em grandão da Europa. E voltando, então, àquela nossa questão dos primeiros dias desse campeonato mundial. Se não dá para ser esse mundial, ele não justifica nenhuma manifestação de pachequismo, ele também é um soco no estômago do viralatismo. Quer dizer, Sim. nós não somos os melhores do mundo, é óbvio, né? A gente tem uma série de problemas, mas vejam bem, o futebol brasileiro também não é exatamente o lixo que se apregoava por aí. Né? E o Fluminense mostra isso. Eu acho isso Desculpa, exato. uma outra coisa. Uma outra coisa. Ontem a gente falou aqui sobre uma forçação de barra danada em relação aos méritos do Flamengo na nossa aqui derrota heróica, né? Calma lá, né, gente? Calma lá. O Fluminense, como eu acabei de falar, ele saiu ileso jogando contra os dois últimos vice-campeões de Champions, inclusive contra uma Inter de Milão, que eliminou o Bayern de Munique. É verdade que a Inter teve algumas mudanças de elenco, o técnico saiu e tal, mas é uma Inter de Milão fortíssima. Então, vejam, é o Flamengo que foi eliminado por um Bayern de Munique. O Fluminense pegou uma Inter em condições excepcionais. Tá bom. O modesto Al Hilal foi lá e eliminou o Manchester City. Ora, não é possível que a façanha, entre aspas, do Flamengo ao ter feito um jogo honroso contra o Bayern de Munique seja mais importante, por exemplo, do que a vitória do Al Hilal contra o Manchester City, né? Pois é, eu acho que assim, a gente nesse Mundial, a gente tem tentado se agarrar a teses diariamente e no dia seguinte elas derretem ou elas esfarelam. Porque fica tentando polarizar entre não dá, olha como somos bons, olha como não somos bons e tal. E tentamos comparar coisas diferentes. Mas, assim, à medida que as coisas, os dias vão passando, a gente percebe o quanto diminui algumas coisas. Então, do mesmo jeito que foi diminuindo o desempenho do Palmeiras contra o Porto, no dia seguinte, quando a gente viu o Fluminense com o Borussia, depois quando a gente viu o Flamengo contra o Chelsea, depois quando a gente viu o Botafogo contra o Paris Saint-Germain, também eu acho que vai diminuindo a autoestima do flamenguista à medida que assiste novamente o jogo, já sem a emoção do momento e tal, e percebe que, ok, o Bayern é melhor que a Inter de Milão, é melhor. Mas houve erros e houve muitos acertos do Bayern de Munique. E diminuir os acertos do Bayern de Munique, dizendo que foi só o Flamengo que errou, me parece assim. Muita autoestima mesmo. Dizendo, se a gente tivesse acertado tudo, o Flamengo teria vencido o Bayern de Munique? Não, não teria. Então, assim, é o Bayern de Munique que ele é melhor que a Inter de Milão nesses 15, 20 dias, né?
Porque a Inter de Milão, como eu disse, sofreu algumas sim, mudanças. eliminou o Bayern na Champions. Eliminou o O Bayern Champions. Barcelona. É lógico, quer dizer, há uma crise no clube, é verdade, a questão do Çalhanoğlu, que acabou sendo mais exposta ainda depois da entrevista do Lautaro ontem, dizendo que olha, quem não tiver a fim de ficar aqui, que vá embora e tal, chutou o balde, eles estão brigando entre eles, um time que, como eu falei antes, trocou o técnico, perdeu um monte de títulos em sequência, sabe? 2 meses atrás sonhava com a tríplice coroa e agora, né, não vai ficar com coroa nenhuma, né? Mas é uma Inter de Milão que, na semana passada, atropelou o River Plate do jeito que quis. Pegou o River, fez 3-0, quase que em ritmo de treino em alguns momentos. O River que ficou todo, enfim, bravinho durante o jogo, o Acunha querendo brigar com todo mundo, enfim. Mas a Inter passou bem. Então, não dá para comparar o feito do Fluminense com a derrota do Flamengo e achar que a derrota do Flamengo foi algo Porque muito vitória é vitória, mais... e derrota é derrota. Ué, é lógico, quer dizer, um está nas quartas, o outro parou nas oitavas. Um passou por um grandão e o outro foi eliminado por um outro grandão. É isso. E ok, a gente vai falar do chaveamento, puxa, um lado ficou muito mais forte que o outro, a gente falou isso, brinquei lá atrás, olha, o mar se abriu para o verde e tal. Ok, todos os campeonatos de mata-mata acontece isso. Na Libertadores, na Champions League. Acho até que a Champions League poderia continuar fazendo o que fazia antes, sorteando fase a fase, para manter ali uma emoçãozinha, mas de qualquer forma, num campeonato curto como esse, você não pode mudar todo o planejamento sorteando na véspera quem vai jogar contra quem, não dá, né? Não tem tempo para isso. A Copa do Mundo você já sabe que é o A contra o B, o C contra o D. Isso acontece sempre. Então, também diminuir para dizer, o Flamengo deu azar? Sim, deu. O Flamengo classificou em primeiro e na última rodada caiu o Bayern do lado dele. Deveria ter sido, poderia ter sido o Benfica. Vai saber. Era mais fácil que fosse o Benfica para o lado do Flamengo e não o Bayern, mas não foi. Foi o Bayern, e acontece no Campeonato do Mundo. Acho que diminuir o tamanho da vitória do Fluminense de ontem é desnecessário. Acho que não é nem necessário comparar, mas é óbvio que o Fluminense faz até agora o campeonato mundial mais surpreendente do ponto de vista dos brasileiros, porque as quartas de final era o topo do que se imaginava eventualmente para o Palmeiras. Ia se classificar em primeiro, podia pegar o Botafogo ou o Atlético de Madrid, e aí, se desse, chegava umas quartas de final. Era o topo que se imaginava. E quando se faz um planejamento, nem é otimista, racional. No caso do Fluminense, não. No caso do Fluminense, quando saiu o chaveamento, acabou. No caso do Flamengo, talvez acabou quando chegou o Bayern de Munique. O Botafogo já estava no grupo da morte. Se classificar já era acima da expectativa no caso do Botafogo. Então, o que o Fluminense faz até agora é acima da expectativa do Fluminense e nossa. Então, não ficar, mas o Inter é um Inter novo. O Inter o Inter de interino. O Inter tem 2 jogadores que voltaram para a Itália para se tratar, e se fosse um campeonato diferente, eles não tinham voltado. Aí é muito clubismo.